Oiê, meu nome é Estela e se você tá no Bookstagram, BookTok, qualquer outra rede do meio literário, você já deve ter ouvido falar sobre a menina que não lê livros LGBT. Mas se você não é cronicamente online, fica tranquilo que eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo. Nos últimos dias, uma influenciadora da comunidade literária fez um post no Threads dizendo, abre aspas, uma autora muito querida me chamou para fazer a divulgação de um livro. Enviei meu Media Kit e lá está escrito todas as informações sobre o meu serviço. Eu não leio livros LGBTQ+. Até leio livros que têm representatividade, que incluem personagens gays, enfim, ela colocou aqui um emoji da bandeira LGBT, mas não leio livros que são voltados para isso. A querida, pasmem, me xingou por causa disso. Não tô brincando. E aí as pessoas começaram a se perguntar, né? E aí, Moana, por que você não lê livros LGBT? Qual que é o motivo pra isso? E ela respondeu também no Threads, abre aspas. Eu não leio e ponto final. E eu nem preciso justificar o porquê disso. Não gosto e ponto, e isso deveria bastar. Eu só leio romance com casais héteros e monogâmico ainda. Se tiver trisal e essas coisas do tipo, também não leio. E aí a história teve uma repercussão enorme, né? Pra começo de conversa, a conta dela no Instagram é grande, ela tinha mais de 40 mil seguidores e também bombou no TikTok, no Twitter, aqui no YouTube, um bafafá enorme. Eu me questionei muito se eu queria fazer um vídeo sobre isso, porque, primeiro de tudo, eu nunca fiz vídeos sobre pautas quentes, até porque eu posto, sei lá, uma vez no ano, então até eu terminar de editar, já virou notícia velha. Mas também porque eu não sou um canal de fofoca, né? Eu não tenho muito interesse em fazer vídeo cobrindo uma treta, falando o que aconteceu, quem brigou com fulano e tudo mais. Nada contra esses canais, inclusive eu adoro, só não é o estilo de vídeo que eu tenho interesse de produzir. Mas por outro lado, eu também acredito que esse caso rende algumas discussões bem interessantes sobre a comunidade literária. Tem algumas coisas que eu venho pensando há um tempo e eu queria falar sobre aqui no canal, então eu queria aproveitar o tópico e me aprofundar mais um pouquinho nisso. Quando essa polêmica estourou, muitas pessoas, eu inclusive, ficaram se perguntando, tá, mas por que ela não lê livros LGBT? Porque a primeira resposta dela foi, eu não gosto e ponto. Hoje a resposta tá bem fácil, né? Mas vamos voltar no tempo, quando tudo isso estourou e ainda dava pra dar o benefício da dúvida. No vácuo, a afirmação, eu não leio livros LGBT, pode ser só uma questão de gosto pessoal, né? Afinal, se leitura é um hobby pra você, você só vai querer ler livros que você gosta. Só que nada existe no vácuo. Quando ela diz que não gostar de ler livros LGBT é a mesma coisa que não gostar de ler terror, dark romance ou livros com trisal, ela tá ignorando o fato de que os nossos gostos são moldados. As nossas opiniões não são só nossas. Elas são influenciadas por construção social, criação, religião, educação, os amigos que você tem, as influências que você gosta. Tudo que a gente já viu, viveu, consumiu, constrói a pessoa que a gente é hoje. Eu, sendo fruto da geração quebrando tabu, sempre penso na palavra desconstrução, que nada mais é do que questionar. Ah, porque livro de romance é entre homem e mulher. Mas por quê? Ah, porque romance dá em casamento e casamento é entre um homem e uma mulher. Mas por quê? Ah, porque sempre foi assim. Mas por quê? Vamos abrir o jogo aqui, né? Vocês juram pra mim que uma pessoa parar e falar, eu ouvi falar sobre esse livro, li a sinopse, eu até gostei da premissa, mas eu vi que é um casal gay, eu perdi a vontade de ler. Isso não é homofobia? Peraí, né, galera? Vamos botar a cabeça pra pensar. Chega um momento que a gente precisa parar e questionar. Será que essa opinião é só minha mesmo? Ou será que eu fui condicionada a pensar assim? Será que eu não quero ler esse livro porque eu não gosto mesmo? Ou porque ele fala sobre algo que, mesmo inconscientemente, eu acho que é errado? Está na hora de você olhar para dentro e começar a se fazer as grandes perguntas. Por que você não lê livro de gay? Nesse mundo de algoritmos, onde tudo parece ter uma curadoria perfeita pra gente, é muito fácil pensar só no eu, no que eu gosto, no que eu me identifico.
Então, se eu sou uma mulher hétero e eu só gosto de caras altos e fortes, eu só vou ler livros que tenham protagonistas iguaizinhas a mim e que só ficam com caras que são o meu tipo ideal. Por que eu vou ler um romance gay? É sobre homens gays, eu não sou um homem gay, então eles não têm nada a ver comigo. E assim se cria uma bolha de leitores que só leem as mesmas coisas e ficam se vangloriando sobre ai, olha como a leitura torna a gente mais inteligente, mais culto, mais empático. Mona, como que você é empática se você só lê sobre você mesma? Os livros permitem a gente viver tantas vidas diferentes e muito me entristece pensar que alguém sequer cogita ler sobre uma pessoa diferente dela mesma. Eu não sei vocês, mas essa não é a melhor parte da literatura? Quando você abre um livro e mesmo que por um momento você veste a pele de outra pessoa, você enxerga o mundo como ela vê, sente as coisas como ela sente, vive um mundo que às vezes é tão distante do nosso. Alguns dos melhores livros que eu já li me transportaram para outras realidades. Isso é independente de ser um livro fantástico ou não. Pra mim, ter personagens que nem sempre eu me identifico ou concordo com o que eles fazem é tão especial quanto ver um personagem e falar, caraca, ele é igualzinho eu. De verdade, eu não consigo enfatizar o quão importante é ler com diversidade. E aqui diversidade não é sobre checar as caixinhas da agenda woke, tá? Não é sobre ser performático, desconstruidão, ficar falando, ai, olha pra mim como eu leio sobre todas as minorias. É diversidade de gêneros literários, temáticas, formatos. Recentemente eu li Lágrimas de Aço, do S.A. Cosby, e foi uma experiência desconfortável. Primeiro, porque foi a primeira vez que eu li suspense, e segundo, porque esse livro conta a história de dois pais que estão em busca de vingança pelo assassinato dos filhos, que eram dois homens gays e casados, né? Eles formavam um casal. Eu não sei porque eu tenho um pouco de dificuldade pra descrever a premissa desse livro, sei lá, eu me embalo toda. E esses pais não são pais perfeitos, porque enquanto os filhos estavam vivos, eles nunca aceitaram a sexualidade deles. E pra mim foi muito incômodo estar na cabeça de um personagem homofóbico, de uma pessoa que eu discordava de praticamente tudo que ele pensava e fazia. Mas foi esse incômodo que me fez perceber que as coisas nem sempre são tão simples, nem sempre é tão preto no branco. Porque em nenhum momento o livro questiona o amor que esses dois pais sentiam pelos filhos. Eles fazem coisas assim inimagináveis, eles vão até o fim do mundo para conseguir fazer justiça pelos filhos deles, só que eles nunca amaram os filhos, não por inteiro. E pra mim foi muito impactante estar na pele de uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Eu nunca vou saber o que é ser um homem negro, ou um ex-presidiário, ou um pai que nunca aceitou o filho, mas eu pude ter um gostinho, eu pude entender um pouquinho sobre a mente dele. E isso me impactou muito. Eu não vou mentir pra vocês, suspense ainda não é meu gênero favorito. Provavelmente eu vou continuar lendo mais fantasia e romance, que é o que eu mais gosto. Mas eu queria falar uma frase que é um pouquinho coach, mas é verdade. Se eu não tivesse me permitido sair um pouquinho da minha caixinha, eu não teria lido um livro que pra mim foi um dos melhores do meu ano. A minha intenção aqui não é vir tentar te convencer a abrir mão de tudo que você gosta de ler e começar a ler uns livros que não tem nada a ver contigo só pra pagar virtude. Eu só quero te convidar a se permitir um pouco às vezes. Não precisa ser sempre, pode ser ali entre uma leitura e outra você pegar um livro diferente de tudo que você já leu. Ir numa loja, numa biblioteca, pegar um livro que você nunca ouviu falar, conversar com aquele seu amigo que tem gostos diferentes do seu e perguntar, cara, qual que é o seu livro favorito? O que você me recomenda? E se permitir ler. E pode começar pequeno, pode ser dentro de um gênero que você já gosta. Então, por exemplo, eu leio muito fantasia medieval. Cara, lê uma fantasia urbana, ou lê uma fantasia que seja inspirada numa mitologia que você nunca ouviu falar. Se você gosta de ler terror, experimenta ler ficção científica. Se você gosta de ficção literária, experimenta poesia. Se você lê romance hétero de rock, experimenta um livro LGBT. Só experimenta. Experimenta mesmo, sabe? Lê pelo menos 30% daquele livro, lê umas 50 páginas, que nem quando você era criança e sua mãe falava assim, você só pode falar que você não gosta de uma comida depois de experimentar. Se você não gostar, não gostou, paciência. Mas pelo menos você se permitiu. Você
devem ter notado que em nenhum momento eu citei o nome da tal influenciadora, e não é nem pra proteger a identidade dela, porque eu acho que a esse ponto é muito fácil descobrir quem ela é, mas eu não queria vir aqui e botar mais lenha na fogueira, porque eu tô sendo sim crítica a ela, eu acredito sim que ela foi homofóbica, supostamente, não me processa. De qualquer forma, é claro que eu não desejo nenhum mal a ela, porque eu vi que ela recebeu algumas mensagens horríveis, independente do que ela fez, ela não merece passar por isso. Ela precisa sim sofrer as consequências pelas ações dela, perdendo as parcerias com editoras, as pessoas deixando de seguir ela porque não querem mais apoiar o trabalho dela, mas combater ódio com mais ódio meio que não resolve nada. Então, se você mandou alguma dessas mensagens pra ela, saiba que você é um otário. Mas esse meu vídeo não é direcionado pra ela, porque, sinceramente, eu acho que ela é um caso perdido. Ela já falou várias e várias vezes que não se arrepende do que fez, não vai se desculpar por nada, que se isso significa que ela é homofóbica, então ela é homofóbica sim. Palavras dela, não as minhas. Se vocês querem minha opinião, eu acho que ela coringou, assim, porque ela começou a fazer vários posts polêmicos, falou que amou ser cancelada, ela fez até um comentário falando que ela ia gravar um vídeo queimando os livros LGBT que ela recebeu das editoras. Então, tropa, não percam o seu tempo dando palco pra maluco. Ela vai fazer novas contas, vai voltar a postar, e a melhor coisa que vocês fazem é ignorar. Ela não tá feliz que os influenciadores de direita notaram ela? Então deixa ela lá. Vamos só ver se ela vai conseguir monetizar e fazer tanto sucesso depois de cuspir em metade da comunidade literária, porque essa comunidade é um mofo. Então assim, vamos ver o que sai, cenas dos próximos capítulos. Então não, esse vídeo não é pra ela, é pra você. Pensa aí e me fala, quando foi a última vez que você leu sobre uma experiência diferente da sua? Quando foi a última vez que você saiu da sua bolha? Eu entendo que existe um conforto no previsível, naquilo que a gente já conhece. Eu sei que pra mim, quando as coisas estão difíceis, eu adoro abrir um livro de romance bobinho. E eu falo isso não é no tom pejorativo, mas é aquele livro de uma autora que eu já conheço, que eu já gosto, que tem aqueles clichês que eu amo, as minhas tropes favoritas. Isso é importante, isso tem o seu valor. Mas também é importante se manter curioso, estar aberto para o novo. A gente vive um momento de individualismo exacerbado. O sistema quer que você só se preocupe com você mesmo. Então, ganha muito dinheiro, foca em você, tem um glow up, não precisa de ninguém. Amigos, comunidade, bem-estar social, eu não tenho tempo para isso. Política nos livros? Ai, gente, deixa as pessoas se divertirem. E é assim que a gente fica cada dia mais egoísta e indiferente. Então, vá contra isso. Nade contra essa maré. Eu ia fazer aqui uma analogia com a pílula azul, pílula vermelha, mas a machosfera meio que acabou com Matrix pra mim. Então pode me chamar de ingênua, mas eu prefiro ser otimista. E eu realmente acredito que só a empatia pode curar isso. Enfim, eu escrevi o roteiro desse vídeo numa sexta-feira, 3 horas da manhã, enquanto eu pensava sobre essa treta toda. E quanto mais eu escrevia, mais ele virava um grande Frankenstein, quer dizer, um monstro de Frankenstein, de tudo que eu tenho pensado sobre a comunidade literária e o mundo no geral nos últimos tempos. E se for pra resumir esse vídeo em uma frase só, por favor, leiam com mais diversidade no futuro. Me digam aí nos comentários o que vocês acham sobre essa treta toda, me digam as suas opiniões, lembrando de manter o respeito e a civilidade sempre. Eu tô muito animada pra desenvolver mais esse assunto com vocês, e me digam o que vocês têm lido nos últimos tempos, se tem livros que vocês indicariam pra alguém que tá querendo ler com mais diversidade. E muito obrigado por assistirem até aqui, realmente significa muito pra mim. Não se esqueçam de se inscrever, deixar um like, ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Eu tô devendo um resumão das minhas leituras de 2026 até agora. Eu gravei um vídeo falando sobre as leituras do primeiro trimestre, então assim, finge que não é junho ainda, eu juro que esse vídeo tá vindo. E é isso. Até a próxima!